seria a sua vida hoje sem tecnologias? Imagine encontrar o caminho mais rápido para casa em um congestionamento sem a navegação por GPS. Ou que tal esperar dias para assistir o próximo episódio daquela série incrível? Pense em quantas visitas à sua agência bancária seriam necessárias para pagar as contas e fazer transferências. Melhor, o que acha de bater perna por dezenas de lojas até achar o melhor preço naquele produto que você tanto queria? Imaginar a vida sem tecnologia pode parecer um pesadelo, um atraso irreversível para quem desejamos ser e para a sociedade que queremos construir. Mas se é impossível cogitar uma realidade sem tecnologia, como devemos agir num mundo em que ela não é apenas um meio ou habilitadora, mas também personagem central, especialmente nos negócios? É nesse contexto que surge a ideia de tecnologias responsáveis. Quais riscos podem surgir da inteligência de máquina que tenta emular a realidade e o comportamento humano? Quais os limites éticos do uso de inteligências artificiais generativas no crescimento dos negócios? O que podemos esperar do futuro dessas tecnologias que evoluem exponencialmente? Essas são algumas das questões que impulsionam a discussão sobre o que é chamado de Responsible Tech, no imaginário e na realidade moderna, e que serão respondidas aqui, na Era das Tecnologias Responsáveis nos Negócios, uma coprodução MIT Sloan Review Brasil e ThoughtWorks, que você confere agora. Quando falamos em tecnologias responsáveis nos negócios, é essencial lembrarmos de qual ambiente estamos falando. Pesquisas de diferentes institutos mostram que os negócios brasileiros têm aumentado seus investimentos em tecnologia como forma de responder às necessidades do mercado e garantir a sustentabilidade dos negócios. 78% dos líderes empresariais do país afirmam que 2023 será um ano focado nesses investimentos, porcentagem que supera países como Estados Unidos, Japão e Alemanha. E nessa agenda tecnológica, quais fatores impulsionam essas cifras? São 3: os riscos cibernéticos, as mudanças de mercado e as pressões ambientais puxadas pela agenda ESG. Nesse contexto, nuvem, segurança e inteligência artificial devem receber a maior parte desses investimentos. Inclusive, a expectativa é que o Brasil ultrapasse 5 bilhões de reais em investimentos em IA somente em 2023, um aumento de 33% em relação a 2022. São números como esses que mostram como é importante a reflexão sobre o emprego de tecnologias nos negócios e, por consequência, como fazê-lo de maneira responsável. Mas fica a pergunta: o que é esse Responsible Tech? Para a ThoughtWorks, consultoria global de tecnologia que integra estratégia, design e engenharia para impulsionar a inovação digital, tecnologia responsável significa a consideração ativa de valores, consequências não intencionais e impactos negativos da tecnologia. A tecnologia responsável inclui uma ampla variedade de vozes no processo de adoção e implementação e busca administrar e mitigar os potenciais riscos e danos a todas as comunidades afetadas por tal tecnologia. A tecnologia responsável, portanto, está em movimento contínuo e exige um processo de vigilância e entendimento dos princípios da sociedade e das empresas. Amanda Matos, tecnologista da ThoughtWorks, e Fábio Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, explicam que movimento é esse. E quando a gente fala de tecnologia responsável, a gente traz à consciência também o fato de que ao longo da existência da humanidade aqui na Terra, a gente vem usando nossa habilidade criativa para criar tecnologia, né? Essa tecnologia que cria coisas novas, que muda o mundo físico, muda a natureza, que impacta as nossas vidas, né? Impacta as nossas relações, os comportamentos.
transforma culturas. Então a tecnologia tem esse efeito de ação e reação. A gente cria tecnologia normalmente porque a gente quer mudar a nossa realidade, melhorando algo, buscando trazer mais conforto, por exemplo, mas a tecnologia também transforma o próprio ser humano, né, e impacta a nossa história nesse mundo. E aí, a partir dessa lógica, a gente entende que a tecnologia não é neutra. Ou seja, se ela vai trazer benefícios ou causar danos na nossa sociedade, não vai depender só da forma como a gente usa a tecnologia, mas também da forma como a gente constrói tecnologia. Daí a gente tem essa ideia de responsabilidade embutida na tecnologia. E discutir essa temática se torna cada vez mais relevante à medida que a gente avança nessa quarta revolução industrial, né, quando a gente tem cada vez mais integração do mundo físico com o mundo virtual, e isso acontecendo de uma forma exponencial, né, o que significa que os impactos negativos da tecnologia podem ter um alcance muito maior e acontecer de maneira muito mais rápida. Antes de falar o que é uma tecnologia responsável, a gente tem que pensar o que é tecnologia. Caneta, papel, máquina datilográfica, todas essas são tecnologias, são coisas que o homem usa para atingir uma finalidade. Existe uma forma responsável de usar papel e caneta? Com certeza, e responsáveis também. Então, a base do uso da tecnologia está na finalidade para a qual você a emprega. Então, as organizações responsáveis tendem a ter usos de tecnologia responsáveis. Quando a gente entra em tecnologias digitais, principalmente inovadoras, a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade de definir o que é a tecnologia. E aí entra mais ainda o papel da organização, dos princípios que são feitos. Então, se a gente pensar, por exemplo, em credit score, em ranqueamento de pessoas com inteligência artificial, existem formas responsáveis de usar esse processo, como para seguros, como para finanças e etc., como formas irresponsáveis, como daqui a pouco para subir preço de saúde só porque algumas pessoas engravidam. Então, a base da tecnologia responsável é muito a finalidade da organização. Quanto mais complexa, mais ferramentas e mais preparo é necessário para compreender essa tecnologia e dar conta das questões de compliance, por exemplo. Embora muitos líderes brasileiros entendam que a preocupação com tecnologia responsável pode se igualar às questões financeiras ou decisões de negócio, as principais razões que motivam os investimentos no assunto ainda são o retorno de investimento projetado e a melhoria em eficiência organizacional. Porém, à medida em que a tecnologia se torna crítica para a perenidade dos negócios, há dimensões muito mais profundas que devem ser percebidas. Uma delas é a inclusão, que vai buscar construir tecnologia mais justa, que busca beneficiar toda a sociedade, não só parte dela, né, e mais além, busca não excluir, porque à medida que a tecnologia está cada vez mais no centro de tudo, serviços essenciais podem requerer aí um acesso digital, por exemplo, que não está disponível para todas as pessoas, impactando aí a própria dignidade dessas pessoas. Então a gente precisa repensar a maneira como a gente idealiza produtos hoje em dia e passar a considerar aquelas pessoas que comumente são invisibilizadas no processo de design, né. Uma outra dimensão que a gente precisa considerar quando está construindo tecnologia é privacidade e segurança. A tecnologia avançou num ritmo tão acelerado que a sociedade demorou para entender e discutir o uso de dados indiscriminado pelas empresas de tecnologia. Por isso a gente viu tantos casos aí de pessoas tendo a sua privacidade exposta, sem nenhum tipo de consequência para as empresas, até surgirem as legislações de dados que a gente tem hoje em vários lugares do mundo, mas ainda precisam evoluir, né. A questão de segurança também merece uma atenção especial e também foi penalizada aí pela velocidade com que a digitalização aconteceu, né. A gente tem muitos profissionais hoje em dia construindo software sem adotar as devidas práticas de segurança, e é preciso trazer esse aspecto como um requisito fundamental para construir tecnologia. O cybercrime hoje em dia vem evoluindo muito, e a gente tem visto o número de ataques crescer alucinadamente desde a pandemia, né, já por conta desse aumento da digitalização. Um outro ponto super importante e talvez o que tem mais visibilidade quando a gente fala de tecnologias responsáveis, é ética e inteligência artificial.
A gente sabe que os modelos de machine learning e os algoritmos podem refletir vieses das pessoas que desenvolveram esses algoritmos, né. Mas o irônico é que uma solução de IA, ela aprende e reproduz o que recebe ali do ser humano quando está sendo construída, mas ela também influencia, ela também estimula comportamentos, né, e por isso pode piorar bastante determinados padrões negativos da nossa sociedade, como o racismo, por exemplo. E por último, mas não menos importante, é a questão da sustentabilidade na tecnologia, que basicamente é como a tecnologia pode contribuir para reduzir o nosso impacto negativo no meio ambiente, mas não só isso, né. A sustentabilidade na tecnologia também convida a gente a olhar para como as soluções digitais que a gente constrói hoje estão impactando e passarão a impactar, principalmente a crise climática nos próximos anos. Na esteira das dimensões sobre inclusão e inteligência artificial estão discussões como a Lei Geral de Proteção de Dados, a coleta e o tratamento de dados pessoais e até mesmo o uso do chat GPT nas empresas. A inteligência artificial generativa, que produz textos, imagens, vídeos e músicas a partir de inputs humanos e do próprio aprendizado. Esses são campos que requerem muita responsabilidade por parte das organizações. A inteligência artificial, ela é revolucionária. A primeira coisa a saber sobre ela é que nem tudo que é AI é LGPD, é dados pessoais. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma robótica, um robô no campo, que está olhando ali o plantio e jogando uma semente, caminhando ali sobre o solo. Isso não envolve LGPD e é inteligência artificial. Agora, quando a gente começa a falar de dados pessoais, existem cuidados maiores. O principal deles é a mudança de paradigma. Quando a gente pensava em dados de computadores, a gente pensava em um bem. O dado ficava no meu HD, nas minhas coisas. Hoje, o entendimento é de que o dado pertence a alguém. Esse dado é pessoal de alguém. Há um titular ali. Então, você é responsável pelo dado daquela outra pessoa. O tratamento que você faz dele tem que ser responsável também. Há muitas formas de usar a inteligência artificial para inclusão. E por isso que é tão importante de você usar dados pessoais com inteligência artificial. Há outros riscos que aí são coisas onde os dados pessoais podem ser mal usados para a finalidade. O cerne da questão está no objetivo que se quer atingir. No caso específico de dados pessoais, existem regramentos no mundo, se você trabalha no mercado internacional, e no Brasil existe pelo menos o CDC, o Código de Direito do Consumidor e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A compreensão sobre tecnologias responsáveis nos negócios está diretamente ligada aos desafios de sustentabilidade que estão tão presentes no século XXI. Esse tema é apontado como o terceiro mais preocupante quando líderes são questionados sobre as principais áreas que exigem tecnologias responsáveis. A sustentabilidade e o impacto ambiental ficam atrás apenas de acessibilidade e design inclusivo e privacidade e segurança nos dados. Bom, existe uma urgência muito grande para que toda a sociedade se mobilize em prol de resolver a crise climática, né, que já não é mais um problema do futuro, ela já chegou. De acordo com a ONU, a gente precisa zerar as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera até 2050, para que até 2100 a gente consiga limitar o aquecimento global a 1,5 graus. E para a gente conseguir atingir essa meta, a gente tem até 2030 para definir essa trajetória de redução de gases de efeito estufa, né. E pode parecer pouco, só 1,5 graus de aquecimento, mas se a gente conseguir cumprir esse limite, isso pode significar milhões de pessoas a menos expostas a fortes ondas de calor, uma diferença enorme em relação aos desafios de segurança alimentar e também de estresse hídrico. Então a gente tem muito pouco tempo aí pela frente para tomar ações muito ambiciosas, e elas vão muito além de uma mobilização individual, né, a sociedade vai cobrar cada vez mais que os negócios sejam sustentáveis, e todos os setores da economia vão precisar assumir compromissos, né. Então, sustentabilidade já está passando a ser um fator muito relevante nas decisões de investidores, de consumidores e também de pessoas trabalhadoras. Isso tudo vai exigir que as empresas adotem estratégias mais sustentáveis e adotem tecnologias de forma a contribuir com esses objetivos, considerando tanto o lado físico, né, como, por exemplo, que tipo de combustível que estão usando nas suas frotas, quanto também o lado digital, né,
como, por exemplo, adotar práticas de Green Software Engineering ou de Green Cloud no desenvolvimento de software, por exemplo. Essa consciência já pode ser percebida em muitos negócios, como é o caso da Raizen, referência global em energia e que tem partido da sustentabilidade para emplacar projetos relacionados ao uso de tecnologias responsáveis. José Massad, diretor de TI e Digital na Raizen, conta o esforço da empresa que criou um ecossistema do campo ao posto para desenvolver iniciativas em diversas frentes. A gente foi um dos primeiros no nosso setor a ter 100% dos nossos equipamentos com um computador de bordo, conectados via GPRS, 2G, 3G, né? Mas também, dada a restrição de conectividade no campo, né, a gente tem áreas enormes de plantio, a gente também tem uma tecnologia de os equipamentos se falarem machine to machine, e quando o caminhão, o trator chega próximo a uma unidade nossa, ele transmite o que ele coletou e conversou entre si, entre as máquinas, para trazer as informações. Então, a gente fez isso com uma visão inicial de otimização, de criar algoritmos que ajudassem a otimizar e fazer com que esse fluxo, né, do equipamento que está no campo, né, a colhedora lá colhendo e abastecendo os caminhões que depois vão para dentro da nossa unidade, como garantir que esse fluxo é otimizado e a gente não tenha nem equipamento parado, né, esperando, e isso obviamente tem um custo e tem até um custo não só para a companhia, mas também de desperdício de combustível, né? Então, fazer isso possibilitou a gente otimizar esse fluxo. Isso foi o que a gente fez inicialmente. Depois a gente foi evoluindo para que a substituir soluções de comprovação que eram em papel para uma solução digital. Depois disso a gente evoluiu para uma visão de ter um centro de inteligência monitorando todos esses equipamentos e ajudando a atuar na resolução de problemas e na coordenação com outras áreas para garantir que essas frentes de colheita tivessem cada vez mais otimizadas. E depois também disso, a gente passou, dado que a gente coletava todos esses dados, a trabalhar essa informação com analytics, com algoritmos de inteligência artificial, para aprender e entender situações ótimas, como a gente melhora, o que a gente pode fazer como modelo de operação para a gente ter uma operação mais otimizada e mais eficiente. Então, acho que foi algo que a gente fez lá atrás, que a gente evoluiu, chegou lá, e depois, ao longo dos anos, a gente seguiu evoluindo, e a gente acredita que ainda tem muito potencial para ser explorado de novas soluções alternativas para utilizar toda essa informação e todo esse ecossistema físico, mas que agora já está digital também. Com certeza a gente ainda vai destravar mais valor ainda para a companhia, e até, porque não, para o meio ambiente, que a gente também evita desperdício, né, fazendo tudo isso. Uma das práticas que a companhia mais se orgulha é o etanol de segunda geração. Quase um filho do etanol e um primo do biogás, é feito a partir dos resíduos do processo de fabricação do etanol comum e do açúcar. O E2G usa matéria-prima de baixo impacto ambiental e tem excelente ganho logístico, além de ser considerado um dos combustíveis com menor pegada de carbono do mundo. Basicamente, você tem a gente colhe a cana-de-açúcar e faz a moagem, e dela sai o açúcar e o etanol, né? Que é o etanol de primeira geração, que já é o que a gente está acostumado a conviver há algumas décadas no Brasil. O que a gente desenvolveu, e é único, é a capacidade de, a partir do bagaço da cana-de-açúcar, que é um resíduo da produção, que seria queimado, descartado, por meio de uma série de tecnologias biológicas que somente a Raizen possui, a gente consegue tirar daquele bagaço mais 50% do que se tirou de etanol de primeira geração. Então, é uma forma de você, por meio de um resíduo, gerar ainda mais combustível. A gente já tem uma planta em operação aqui em Piracicaba, e a gente tem um plano super agressivo de subir mais 20 plantas de etanol de segunda geração já dentro dos nossos parques de bioenergia. A gente chama parque de bioenergia a antiga usina de açúcar. O que a gente está dizendo é que já não faz mais sentido chamar de usina, porque no fundo a gente enxerga essas unidades como unidades que vão produzir a série de produtos. O etanol, o açúcar, a bioenergia já são realidades. O E2G, o etanol de segunda geração, é uma realidade que está em construção, que a gente já tem uma planta operando. A gente tem duas plantas em construção, e a gente tem um plano de, para os próximos 10 anos, construir mais 20 plantas.
Mas para liderar o uso de tecnologias responsáveis, a Raizen sabe que é preciso investir em infraestrutura de rede e adoção de sistemas digitais mais sustentáveis, otimizados e inteligentes. Em resumo, é o investimento na chamada Green Cloud. Segundo o State of the Cloud Report de 2021, em média, 30% dos gastos em nuvem são desperdiçados pelas empresas. E, normalmente, ao adotar a prática de Green Cloud, se obtém uma significativa redução de custos. A gente vem também numa jornada de evolução da ida para a cloud, então o Shellbox, que é a nossa principal plataforma digital para o consumidor, completou 6 anos em outubro aqui de 22, há pouco tempo. Ele já nasceu em cloud, então ele já foi uma das nossas primeiras iniciativas em cloud, e a gente foi, aos poucos, evoluindo nosso conhecimento e nossa participação em cloud, mas a gente teve um movimento mais forte em 2021, a gente fechou uma parceria com um grande cloud provider aí para uma migração estruturada e organizada de todas as nossas aplicações. A gente tem um legado bastante grande, né? Pensar na trajetória da Raizen, ela foi a junção de várias empresas, né? A Shell, a Esso, a Cosan no Brasil. Então a gente foi ao longo do tempo convivendo e carregando muita coisa, muito legado, né? Que foi se juntando, e a gente também evoluiu ao longo desses anos de Raizen muito do como tecnologia pode trazer valor para o negócio. Isso cria também uma série de aplicações ao longo do tempo, cada uma com a sua idade, com o seu tempo. Então a gente começou esse processo em 2021 de uma forma mais estruturada. A gente está no meio desse processo com o objetivo de, na metade do ano que vem, terminar essa migração, mas a gente sabe também que essa migração ela não é trivial no sentido de modernização, né? Você só consegue colher os benefícios de estar em cloud na questão de otimização de recurso, otimização do processamento e da capacidade computacional, que geram savings não só financeiros, né, com toda a disciplina de FinOps que a gente está evoluindo, mas também para o meio ambiente, com eletricidade e com custos que a gente acredita que a gente, por meio da modernização, a gente discute muito o quanto a modernização das nossas soluções e a própria ida para a cloud, ela é um habilitador de time to market, um habilitador de escala para o nosso negócio, um habilitador para garantir que a gente está atualizado, e a gente com isso também, isso contribui toda a nossa jornada de segurança da informação. Mas a gente acredita que é uma jornada que, por mais que a gente esteja em cloud, a gente acredita que é um processo contínuo de evolução para garantir que a gente está usando cada vez melhor os recursos de otimização da utilização de tudo que a nuvem nos provê, né, de capacidade computacional. Hoje em Então, dia a gente vê cada vez mais tecnologia tomando uma posição central nos negócios, né? E por trás de tudo que é digital, a gente tem máquinas, servidores, que vão ser utilizados para armazenar e processar esses dados. A gente precisa ter infraestrutura de rede, né, para trafegar essas informações de um lado para o outro pelo mundo todo, pela internet. E toda essa infraestrutura, ela utiliza energia e tem uma cadeia operacional para ser mantida. Essa energia, ela pode ser de fontes limpas ou não, esses recursos podem estar sendo utilizados de maneira otimizada ou não, e a empresa que mantém esses data centers pode estar buscando zerar suas emissões ou não. Então, para trazer uma ideia aqui, mais de 10% do consumo de energia mundial nos próximos 10 anos vai ser relacionado a data centers. E a gente já tem visto muitas empresas fazendo esse movimento de migrar as suas aplicações de data centers on-premise para a nuvem, o que pode sim ajudar a diminuir a necessidade de recursos computacionais e com isso reduzir também custos e consumo de energia e consequentemente de emissões de carbono também, mas Green Cloud não é alcançado apenas com essa migração em si, né. Green Cloud é um conjunto de práticas que tem que ser consideradas de forma contínua para os ecossistemas digitais. E essas práticas vão trazer muito mais intencionalidade para a questão da sustentabilidade na utilização de recursos em nuvem. Essas práticas vão passar por medir continuamente a pegada de carbono desses recursos de nuvem, né, que a gente está utilizando para as nossas aplicações. A gente também
tem que habilitar ali que as pessoas que trabalham diretamente no desenvolvimento do software ou no provisionamento e configuração da infraestrutura tenham acesso a esses dados todos, para que elas possam evoluir essas soluções digitais de modo a reduzir ou zerar essas emissões, né. A gente passa a considerar, então, sustentabilidade como um dos requisitos da solução. E desde o design dela até o desenvolvimento, até a sua operação, existe esse cuidado aí em construir software sustentável, que utiliza fontes de energia limpa e faz uso de recursos computacionais de forma muito otimizada. Como fazer uma tecnologia responsável na nuvem? Talvez 3 coisas sejam principais e que saltam aos olhos. O primeiro é segurança cibernética. E aí a gente está falando de políticas e práticas que tratam esses dados, protegem esses dados para que os acessos sejam legítimos, para que, se houver abusos, sejam identificados e que para esse dado seja seguro. Principalmente se a gente está pensando num cenário de grandes ataques cibernéticos, que é o caso do Brasil, é o caso do mundo todo. A segunda coisa sobre nuvem que é fundamental da gente ter em mente é de você ter a parte jurídica alinhada com a parte de TI. Quando a gente fala de LGPD, por exemplo, compliance de dados pessoais, análise de riscos e outras, é essencial que aquilo que você assina em contratos, aquilo que você trabalha com o seu empregado ou aquilo que você transporta para a nuvem sejam alinhados, de forma que essa cadeia de dados ela seja não só uma cadeia técnica, mas também uma cadeia que siga princípios jurídicos e contratos. E o terceiro, eu acho que tem uma questão de custo, né? Toda empresa ela vai precisar de se digitalizar e esse digital ele tem um custo. E isso é normal. Isso envolve de você ter um planejamento de médio a longo prazo para onde a sua nuvem vai estar. Assim você pode fazer escolhas melhores sobre troca de tecnologia, implementação de novos módulos, migrações. A nuvem ela é, sem dúvida, um potencial enorme para o crescimento das empresas. Ela tira um fardo que é de você ter que ter tanto conhecimento de TI e de capacidade para produzir uma atividade fim. Agora, ela precisa ser feita com muita responsabilidade e planejamento. De outra forma, você pode se tornar aí um queijo suíço cheio de buracos de segurança cibernética ou com custos exagerados que daqui a pouco comprometem seu orçamento ou que acaba falhando na sua atividade fim. Não há dúvida, a implementação de tecnologias responsáveis é um dos caminhos possíveis para que a inovação nas empresas seja feita de maneira mais sustentável, ética e competitiva. Melhor, o Responsible Tech pode ser entendida como uma prática que auxilia na mitigação de riscos operacionais e violações de segurança da informação, dois dos maiores temores dos líderes brasileiros. Dados do mercado projetam que os danos causados por crimes cibernéticos devem chegar a 8 trilhões de dólares em 2023. No combate, os gastos com segurança podem atingir um valor recorde de 181 bilhões de dólares, podendo chegar a 300 bilhões até 2025. Contudo, esses mesmos líderes reconhecem que ainda há barreiras a serem enfrentadas quando o tema é Responsible Tech. Contudo, esses mesmos líderes reconhecem que ainda há barreiras a serem enfrentadas quando o tema Responsible Tech chega aos decisores e aos conselhos de administração, como a falta de processos internos rígidos, a resistência organizacional à mudança e a baixa conscientização da gestão e dos funcionários sobre o tema. Eu acredito que no Brasil hoje, um desafio é fazer com que as soluções que já existem ganhem escalas e para isso a gente precisa de políticas públicas, né, de incentivos que favoreçam isso, né. E do ponto de vista de construção, de tecnologia digital mais sustentável, a gente ainda está numa fase de conscientização, sabe. Tanto as empresas quanto a nossa força de trabalho no Brasil precisam ganhar mais maturidade nesse tema. E aí na indústria de TI a gente vê que muitas empresas estão passando por aquele momento ali da transformação digital ou da migração para cloud, né, o que já são iniciativas que vão trazer benefícios quando a gente pensa em meio ambiente, mas ainda quase não existe a intencionalidade de definir essas metas de sustentabilidade para os produtos digitais, de medir, né, de ter uma governança disso, de relacionar essas metas com as metas de ESG da companhia. A gente até já vê algumas empresas buscando sustentabilidade na sua estratégia de tecnologia, mas normalmente são aquelas que já têm sustentabilidade
no seu propósito, no seu DNA. Então, o desafio é essa conscientização desde quem demanda a tecnologia, né, dos boards e dos executivos, como também de quem está diretamente envolvido ali na construção da tecnologia no dia a dia, adotando práticas que vão ajudar para que essa transformação possa de fato acontecer. É que a gente tem se apoiado em parceiros, inclusive como a ThoughtWorks, para nos ajudar nesse letramento. A gente vem fazendo com parceiros eventos, lives, eventos presenciais de parceiros de tecnologia para a gente disseminar mais para o time esse olhar que acho que a Raizen já tem de responsabilidade em tudo aquilo que a Raizen faz, mas entender as implicações e se aprofundar nas aplicações mais técnicas e como a gente pode ter esse olhar e ser também uma referência nessa parte de Responsible Tech. Acho que ainda é uma jornada, acho que a gente tem trabalhado os vários elementos aí, muitas vezes alinhado à nossa cultura de responsabilidade, mas a gente está em evolução, acho que a gente tem espaço ainda para evoluir, para garantir que a gente, dentro das jornadas que estão acontecendo, como migração para a cloud, a gente faça aí as ações necessárias para a gente ser cada vez mais sustentável e cada vez mais responsável na utilização desses recursos. Além do letramento específico em tecnologia responsável, a Raizen tem enfrentado alguns desafios específicos do setor energético e da conjuntura brasileira, exigindo constantes atualizações que precisam estar alinhadas ao plano de expansão estratégico da empresa. No nosso setor, né, a questão de conectividade ainda é um desafio, evoluiu muito, e eu vi essa evolução de forma muito clara nesses últimos 10 anos, mas ainda tem um espaço muito grande para evoluir. A gente tem discutido e explorado o que, por exemplo, um 5G pode trazer de novas possibilidades para os nossos negócios. Então, acho que aqui a gente busca estar antenado, a gente não encontrou uma solução direta ou algo que a gente consiga já utilizar, mas a gente está muito conectado e a gente trabalha com esses times voltados para inovação, em que no final a gente realiza um piloto simples e aprende com isso, e entende, pivota se for o caso. Então, acho que a gente explora sempre as possibilidades de uso de tecnologia, e a gente acho que isso é um exemplo, mas quando a gente fala de cloud, de desenvolvimento de software, eu acho que não sei se a gente está tão atrás em termos de tecnologia, talvez a gente ainda tenha uma evolução necessária aí de maturidade de forma de trabalho, né? Como os times trabalham com formas, né, ágeis e tudo mais, mas mantendo a entrega de valor. Acho que é uma coisa que todo mundo, todas as grandes empresas, né, todas as empresas tradicionais estão nesse processo de transformação, mas não é trivial para quem não é nativo digital, né? Eu acho que é legal falar, a gente também está na jornada também já há uns 5 anos de Data Analytics, né? Então, a gente tem um centro de Analytics que hoje já tem mais de 100 pessoas. A gente já tem mais de 30 algoritmos de inteligência artificial rodando no nosso negócio e suportando decisões da operação, obviamente com diferentes graus de complexidade, mas a gente já vem fazendo um trabalho, a gente acredita que ainda tem mais potencial para evoluir e para crescer a utilização dos nossos dados com o auxílio de algoritmos e de tecnologias preditivas, prescritivas, para ajudar o negócio a tomar melhores decisões, né? E embora a jornada de Analytics e do uso de algoritmos de inteligência artificial seja um ramo relativamente novo na Raizen, os líderes entendem que há de existir uma preocupação legítima com possíveis vieses e entendimentos antiéticos que podem ter impactos negativos diretos nas decisões de negócio. Por isso, a reflexão sobre Responsible Tech segue perene na companhia. A ética na tecnologia depende muito de onde estamos falando. A ética não é universal, ela vai ter, de certa forma, algumas características de onde ela é pensada. Hoje, a maior parte das tecnologias não são feitas no Brasil. Então, inteligência artificial, você vai ter polos na Europa, nos Estados Unidos, na China,
nuvem você vai ter a mesma coisa. Essa ideia de pensar a ética como pertencente a um lugar, da ideia de que a gente precisa refletir sobre qual que é essa ética que a gente precisa para o Brasil. Por exemplo, em outros países, acesso à internet não é uma demanda tão grande quanto no Brasil. Isso é uma característica nossa. Então, se eu tivesse que pensar em princípios, a inclusão aqui estaria lá em cima. Talvez em sociedades que já estejam conectadas, principalmente em camadas mais vulneráveis, talvez o desafio seja a equidade, por exemplo. A segunda coisa sobre a ética que a gente tem que ter em mente é de que ela é contextual. A gente precisa entender o fenômeno na onde ela acontece. Não existe uma norma universal a ser seguida. Existe uma prática de você refletir a partir da ética e através da ética para atingir alguma coisa. Esse é um processo que vem da própria ética dos negócios e que se traduz na ética de usar a tecnologia. E quando a gente pensa em regulatório, aí tem uma outra interpretação de ética que é de pensar no interesse público. Será que aquilo que eu estou praticando, a finalidade da minha empresa, a finalidade da minha tecnologia, está a favor do interesse público? E como tecnologia está cada vez mais acoplada à humanidade, né, a gente vai ver o surgimento de políticas, de regulamentações para que a gente tenha tecnologias mais responsáveis, e a gente vai ver sustentabilidade ocupando ali um lugar cada vez mais crítico e importante nos negócios, né, influenciando a forma ali como os produtos e serviços são criados, são projetados, influenciando os principais indicadores de performance das empresas, né. E é esse tipo de desafio para os negócios que as empresas no Brasil vão enfrentar nesses próximos anos. Reimaginar os seus modelos de negócio, ou como elas fornecem os seus serviços, os seus produtos, né, sem impactar negativamente a qualidade, a experiência das suas clientes, mas de modo sustentável. E para isso a gente deve ver aí uma explosão tecnológica, né, que apoia a economia a seguir nesse rumo, porque não tem jeito, né, o futuro ele caminha pela neutralização de carbono e a gente está nessa corrida para alcançar isso até 2050.